Pessoal, é o seguinte, né? Todas as tintas têm duas fases. Tem a fase que a gente chama de pré-cura ou secagem, né? Que é a primeira fase de secagem da tinta, onde começa os solventes ali primários começam a evaporar. Por exemplo, água numa tinta à base d'água, ou por exemplo, um solvente mesmo, vinílico, que está dentro de uma tinta vinílica. Tá certo? Tem tintas que simplesmente ao ar rapidamente ficam secas ao toque. Por exemplo, tinta vinílica. Você silca lá, dali 5 minutos você bate o dedinho, está seco ao toque. Não significa que está curado. A cura é uma outra etapa do processo da tinta, tá, Alexandre? Sim. A cura é quando a tinta realmente ela começa, né, as retículas ali da tinta começam a se fechar e formar um polímero, ok? Polímero único, né? Não é isso? Então, são duas fases. Tem tinta que você precisa fazer uma secagem intermediária, porque ela sozinha, ela até seca o ar, mas o tempo é demorado. Por exemplo, tinta à base d'água. Se eu silcar agora, se eu esperar, ela vai ficar seca ao toque daqui a um tempo. Depende se você está num lugar quente, se tem muito vento correndo, tá certo? Agora, depende da região, não. Eu posso dar minha mesada inteira, quando eu volto a tinta ainda está úmida, eu não posso vir com a outra tinta por cima. E aí nós temos equipamentos para pré-cura, que a gente chama, que é essa secagem intermediária, que é essa secagem primária. Isso ainda também é diferente da cura. Então, por exemplo, se eu pego um equipamento, vamos começar com o mais simplesinho, que é uma pistola secador térmico ou soprador. Soprador, né? É, soprador térmico, aí depende, regionalismos chamam diferente. Como que chama lá em Angola? Secador térmico. Secador térmico, né? Não é um secador de cabelo, é diferente, ele tem uma potência muito maior, tá certo? Esse daqui, por exemplo, é 1500 watts, né? Eu consigo, porque aqui nessa pistola sai um ar quente, eu consigo fazer uma secagem intermediária, inicial, né, a primária da tinta, para que aquela primeira camada de tinta mais de cima perca líquido, perca água, e ela fique seca ao toque para receber uma nova camada de tinta em cima, ok? Eu fazendo isso não significa que curou, porque tudo que está ali para baixo ainda não está definitivamente seco, ainda tem água dentro, vamos falar, no caso da tinta à base d'água, tá certo? Então isso daqui é um soprador térmico. Muita gente pergunta se você consegue curar tinta com soprador térmico. Depende. Depende sim, depende não. Depende de como você aplica, né? O cuidado que você tem na secagem. Secagem é a cura final, sobretudo, ela é muito, como que eu posso dizer? Ela depende muito do operador. Porque você também pode ter uma estufa, você pode ter uma prensa, você pode ter um flash cut, já vou mostrar, né? As estufas eu vou mostrar em vídeo. Só que se ela não estiver regulada, se você não deixar o tempo adequado, não adianta, Guilherme. Então, Alexandre, tem gente que fala assim, pô, meu, tem estufa. E eu lá fui secar o plastisol e o plastisol não secou, não curou, não é? E já a gente vai falar como que você identifica se está curado ou não. Poxa, e quanto tempo você deixou? O recomendado é 180 graus, 3 minutos. Pô, a pessoa estava com a produção acelerada, deixou lá 1 minuto e meio. Não adianta, porque então não adianta você ter o equipamento se você não respeitar o tempo e a temperatura. Sim. Então é relativo. Da mesma forma que você pode curar, que você não consegue curar uma tinta final numa estufa se você não seguir, né, as recomendações, o inverso também acontece. Você sim consegue curar uma tinta com um soprador. Ninguém vai te garantir isso. Nenhum fabricante vai te garantir. Se você usou soprador, tampouco se você usou estufa. Por quê? Porque a gente tem que saber se a tua estufa está regulada. Muitas vezes lá no relógio da estufa marca 180 graus. Quando a gente vai medir com o termômetro, está 140 na estampa. Para um plasol isso é terrível. De 150 para 180 já é a diferença para curar ou não. Né? E às vezes a regulagem da estampa, Guilherme e Alexandre, é assim. Aquele termostato, né, o termômetro, às vezes a pessoa sobe ele, está muito longe. Está muito perto da resistência, ali está mais quente. E a estampa está lá embaixo, lá na esteira. Então quer dizer, você está tendo uma medição errada. Né? Por isso que além de você olhar no reloginho da tua estufa, se você tiver, você de vez em quando você tem que pegar um termômetro e medir. Como que você faz isso? Existem alguns termômetros que tem um fio bem longo e um sensor na ponta. Tá? Você joga aquele fio lá na esteira e deixa lá para o meio. E você vai medindo a temperatura no relógio. Tem fios de 4 metros, por exemplo. Esse é o correto. Tem aquela pistolinha laser também. Né? Só que essa daí não é tão precisa. Né? Bom, então da mesma forma que lá talvez você não consiga curar, você pode conseguir curar usando um secador. Para falar a verdade, tem um monte de gente que faz isso. Né? Um monte. Sim.
um monte de gente que usa o soprador. O grande mal do soprador, já que a gente começou por ele, não é que ele não tem temperatura suficiente para secagem. Ele tem. O problema é que o jato de ar dele é muito localizado. Então imagina essa estampa aqui. Eu tenho, por exemplo, se fosse isso daqui, né? Quando eu estou secando, olha, é uma estampa aqui, isso aqui é o quê? Um A5? Sim. Um A5. Sim. Talvez Um um A5. A5. Então imagina, para eu secar um A5, eu não vou conseguir secar de uma vez com um soprador. A chance de eu secar uma área e não secar outra é enorme. Você não tem uniformidade com o soprador. Como que você faz para ter uniformidade com o soprador? Depende de você. Depende do teu cuidado. E aí, o teu cuidado, como que a gente vai saber gerenciar e medir? Né? Imagina no final do dia você lá com o soprador, não estou aguentando mais, pensando na festa do peão que está chegando de Barreto, você quer ir para lá. Né? Não tem jeito. Então, dá para curar? Dá para curar até plastisol. A verdade é essa, tá bom? Só que vai depender do seu cuidado, ok? Legal, gente? Vamos falar do soprador. Tem gente que vai perguntar assim, e o secador de cabelo? O secador de cabelo, ele não tem tanta temperatura. Por quê? Porque vai na cabeça das pessoas, senão queimaria o cabelo, machucaria o couro cabeludo. É uma temperatura muito menor, tá certo? Para plastisol, o secador de cabelo não funciona. Né? Alguém hoje falou aqui no curso que seca usando o soprador de cabelo intermediariamente. Mas era esse. Não, esse aqui tudo bem, o soprador não. A gente estava com um problema na nomenclatura do equipamento. Sim. Não, com o secador de cabelo não dá, tá bom, gente? Então plastisol, secador de cabelo não dá, sol não dá, temperatura ambiente não dá, berço térmico não dá. Berço térmico não tem temperatura para isso, chega a 50 graus lá só. Imagina, nós estamos falando de 180 graus. Né? Um soprador desse, no foco dele, do ar, chega até 700 graus, dependendo da potência. É muita coisa, por isso que eu posso falar que cura.